Show. Excelente noite a todos aí. Vamos então dar início aí à nossa live. Agora aí são 19h03. Acredito que ainda vai chegar mais um pessoal aí, que geralmente aí tem uns probleminhas. Mas vamos dar início aqui. Esse seria o nosso quarto ciclo de palestras presencial. Só que por motivos aí da pandemia, nós tivemos que nos reorganizar e decidimos fazer esse evento aqui ao vivo. Bom, vou estar passando umas instruções, acredito que muitos de vocês já viram, e já vi até que muitos aqui já chegou a comentar no chat, mas eu queria pedir para vocês que quem já está aqui na sala e que ainda não comentou, comenta aí no chat o seu nome, para a gente poder certificar aí na lista de chamada. Então vocês vão fazer isso agora, no início da palestra, né? Porque aí vai ficar ali gravadinho a hora que vocês comentaram, e aí depois no final vocês comentem o nome de vocês novamente, para a gente poder estar contabilizando a presença para gerar o certificado para todos. Tá certo? Bom, pessoal, então agora vamos focar aí na palestra, acredito que vai ser muito bom para todos que estão aqui. E vamos aproveitar aí essas horinhas agora que a gente vai estar aqui adquirindo um conhecimento muito bacana. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, sou atual coordenador do NEST. Trabalho aí esse período com uma equipe maravilhosa que preparou e organizou essa live aqui para todos vocês, acredito, e espero que vocês gostem. Bom, o NEST, para quem ainda também não sabe, ele é um núcleo de estudos da UFLA, que tem aí o objetivo de produzir conteúdo. Então, nós produzimos conteúdo para os seus membros internos e também para a comunidade acadêmica. Além disso, nós também participamos de competições. Competições que envolvem aí o ramo estrutural, tanto competições nacionais quanto competições regionais. E que, inclusive, algo interessante se abordar é que nós tivemos a equipe aí campeã do primeiro evento aí do CBCA, que ocorreu aí no ano de 2018. Bom, pessoal, e para a gente cumprir aí esse objetivo nosso de produzir conteúdo, nós temos toda uma organização. Eu queria apresentar aqui para vocês, porque às vezes muitos que estão aqui não conhecem, né, como que funciona o núcleo de estudos, e aí eu vou estar apresentando aqui para vocês. Uma coisa que eu esqueci de pedir para vocês é que vocês possam desabilitar aí o áudio e também o vídeo. Tanto para não estar distraindo o pessoal, quanto também para não estar dando interferência. Eu vi aqui que tem muitos que estão desabilitados. Se o Felipe puder dar uma olhadinha aí também, vai ajudar a gente. Show! Então, pessoal, para a gente produzir conteúdo, o que a gente faz? Bom, a gente, quando entra membros novos no NEST, a gente faz toda uma preparação. Por quê? Nós temos membros desde ali de quarto período até 10º período. Então, meio que tem ali, a gente tem que fazer um nivelamento. E o que a gente faz? A gente passa todo esse pessoal por um processo trainee, e aí a gente capacita todos eles. Então, todo mundo que entra no NEST, ele vai estar ali aprendendo a desempenhar funções de marketing, funções de pesquisa, funções de administração, gestão de pessoas, eventos em extensão, para que depois que a gente efetivar esse pessoal, eles possam escolher ali a área que eles mais gostam de atuar, porque esse é o nosso objetivo ali. Bom, e aí para a gente produzir o nosso conteúdo, a gente tem as nossas linhas de pesquisa. E o que a gente busca? A gente busca linhas de pesquisas mais práticas, e muitas delas são temas que não são abordados na graduação de engenharia civil, ou então são temas que são abordados em períodos mais ali para o final da graduação. Então, é por isso que o pessoal tem muito interesse de estar participando de núcleo, por esse fator. E o que a gente busca estudar? A gente, nesse período, entramos aí com uma parceria com algumas empresas e estamos trabalhando em projetos estruturais que vão ser executados. Então, isso traz um conteúdo muito prático para o pessoal. E além também de outros temas mais teóricos também, e também nós aprendemos a trabalhar em softwares, tanto a questão de usar o software como uma ferramenta do engenheiro. Então, a gente aprende aí a modelar estruturas, aprende a gerar os resultados e o principal, que é saber analisar aí esses resultados.
Bom, e aí o que a gente faz? Tendo todo esse conteúdo e que a gente passa ali de períodos em períodos, nós produzimos um material teórico e também produzimos vídeos. Para quê? Para que esse material ele fique documentado. Então, todos os membros novos que chegarem no núcleo, eles vão ter acesso a esse material. Isso é muito bom porque eles vão estar ali recebendo toda uma bagagem, e o que vai facilitar para até mesmo estudos futuros. Bom, e para a comunidade, o que a gente faz? Bom, a gente traz, né, palestras, então todo período a gente faz aí um ciclo de palestras, e hoje a gente vai estar iniciando esse ciclo. E também nós usamos uma outra ferramenta que são as mídias digitais. Então nós temos o Instagram, e agora nós estamos com um canal no YouTube. Isso é algo muito interessante, porque, por exemplo, no nosso Instagram, nós postamos ali um conteúdo de um tema semanal. Então, na terça-feira, a gente introduz esse tema, na quinta, a gente aprofunda um pouco, e no domingo, a gente faz enquetes para fixar o conhecimento. Então, só de você estar aí seguindo o nosso Instagram, vocês já vão estar aí adquirindo conhecimento. Bom, e no canal do YouTube, nós vamos estar aí disponibilizando, por exemplo, essa live de hoje, algumas partes que a gente pegar aqui, e também nós disponibilizamos lá a parte dos nossos estudos. Além também de colocar lá resolução de exercícios, de disciplinas da graduação de Engenharia Civil. Então, vocês podem olhar aí na apresentação, tá aí as nossas redes sociais. Peço que todos sigam lá. E queria comentar com vocês aqui também que o pessoal aí que quiser tirar aí um print da tela, uma foto da apresentação, e aí quem postar lá no Instagram e marcar o Nest, marcar aí também os patrocinadores, a gente vai estar repostando depois, ok? Bom, pessoal, tá apresentando para vocês agora os nossos patrocinadores. Nós temos aí o engenheiro Guilherme Leite. Ele é fundador do núcleo e aí se formou e agora está dando um curso excelente de concepção estrutural. É um curso 100% online e recomendo muito que vocês deem uma olhada aí na página dele. No final, a gente vai estar sorteando uma vaga no curso dele. Então, vocês fiquem atentos também nas nossas redes sociais que vamos estar anunciando ali. Tem também a Cris Fit, daqui da cidade de Lavras, produzindo aí a comida fit, comida saudável. Então, entrem aí também. A gente colocou aí o QR Code para ficar mais fácil o acesso de vocês. E também tem o Equifome, que é um aplicativo para pedir aqui comida delivery, né? E aí, geralmente, eles disponibilizam cupons de desconto, um aplicativo muito usado aqui pelos universitários. Então, espero que todos vocês deem uma olhada aí, que vai valer a pena. Bom, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o palestrante dessa noite. Ele que é engenheiro civil, mestre em estruturas pelo Unicamp, professor na PUC Minas de Poços de Caldas e diretor da Solutec. Quero passar a palavra agora para o Flávio Gaia, que vai estar dando essa palestra aqui para a gente essa noite. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Tá me ouvindo bem aí? O áudio tá ok, tranquilo. O vídeo também. O vídeo também? Tá sim, bem. Sim. Obrigado aí pelo convite, agradeço a todos aí pela participação. Muito bacana, viu? Iniciativa de vocês aí em tá fomentando, desenvolvendo estudos aí na área de estruturas. É realmente uma área muito importante que a gente tem dentro do curso da Engenharia Civil e realmente merece uma atenção especial aí. Bem legal mesmo, vocês estão de parabéns. Posso compartilhar minha tela? Pode sim, pode ficar à vontade, Flávio. Vamos lá então. Deixa eu só ajustar aqui. Eu estou trabalhando com 2 monitores só para conferir aqui se está tudo certinho para vocês. Apareceu a tela aí, Vinícius? Apareceu sim, tá tranquilo. Muito bom. Perfeito, então.
Quanto tempo você programou a apresentação? Só para eu me organizar aqui. Em torno de 1 hora, mais ou menos esse Tá. intervalo aí, mas pode ficar à vontade. Não, perfeito. Acho que 1 hora está de bom tamanho. E se vocês quiserem, durante a apresentação também, interrompendo, tá? Não tem problema nenhum para fazer alguma pergunta, tá? Eu acho até que flui de forma mais dinâmica. Fiquem à vontade, tá? Para mim não tem problema não. Não precisa esperar terminar para voltar em algum assunto, alguma dúvida. Tudo bem? Bom, vamos iniciar então. Você já me apresentou, minha formação é na área de engenharia civil, me formei em 2001 pela PUC e finalizei meu mestrado em 2008 pela Unicamp. Sou professor da PUC Minas desde 2010 até a atualidade e as disciplinas que eu leciono são específicas na área de estruturas também. Vou falar um pouquinho sobre a minha formação profissional, sobre a minha experiência profissional, que eu acho que ela vai muito ao encontro do tema proposto aqui pela palestra, que é falar sobre sistemas construtivos em aço, desde projeto, passando pela industrialização, indo até a montagem. Obviamente eu vou falar somente em linhas gerais, não dá para a gente em 1 hora se aprofundar a nenhum desses assuntos, mas eu considero que essa experiência que eu tive ao longo dos anos, tanto como professor, como engenheiro profissional atuando na área, ela foi essencial e é essencial para que eu possa desenvolver o trabalho que eu faço hoje. Eu sou responsável técnico pela Solutec, ele é uma empresa de projeto e consultoria na área de estruturas de aço, estruturas híbridas, mistas de aço e concreto. Vou falar um pouco sobre esse assunto específico aqui na palestra de hoje. Na Solutec, desde a sua fundação, fui um dos sócios fundadores em 2001 também, coincidiu aí com o ano da minha formatura. A gente tem mais de 800 contratos em carteira, envolvendo aí projeto, consultoria, desde 2001 até a atualidade. Dia 8 agora de agosto, a gente está completando 19 anos de empresa. Nesse meio tempo, eu também tive experiência com empresas aí industrializando e montando estruturas, fui um dos sócios fundadores da Borai e da Intermetal, atuei aí nelas de 2009 até 2015, trabalho também com gerenciamento de obras. Em 2016 eu comecei a desenvolver alguns trabalhos especificamente com o gerenciamento, focando aí em obras que tenham naturalmente algo relacionado com estruturas, principalmente estrutura metálica, estrutura híbrida e mista de aço e concreto, que eu vou falar bastante aí na palestra de hoje. Embora a gente tenha um título aqui falando sobre sistemas construtivos em aço, eu gostaria de mostrar para vocês que o aço, ele quando trabalha com outros materiais, como concreto principalmente, a gente consegue tirar um proveito muito bom desse sistema estrutural. Falando um pouquinho sobre os aspectos históricos, as primeiras evidências que a gente teve aí da utilização e obtenção do ferro fundido e não do aço datam de 6.000 anos antes de Cristo. Se a gente pegar como referência bibliográfica, a primeira obra importante construída em ferro e não em aço, ela data de 1777. Em escala industrial, somente no meados do século XIX que a gente começou a observar uma certa disseminação das estruturas de aço, e o que ajudou muito foi o advento das ferrovias, como a gente tem ainda até hoje. Em 1851, a gente tem uma referência também muito expressiva, que é o início da construção dos grandes edifícios em aço, os grandes arranha-céus. E o primeiro que a gente tem referência data aí de 1885. Na atualidade, a gente vê o aço realmente presente nos diversos campos e segmentos, né, da engenharia, envolvendo a arquitetura,
obviamente, em aeroportos, universidades, estádios. Procurei citar algumas aí só para ilustrar cada uma das categorias: terminais, passarelas, pontes, viadutos, indústrias, residências e também edifícios de múltiplos andares. Eu gosto dessa imagem aí falando sobre indústria para mostrar que o aço ele não precisa estar presente só em estruturas aí, digamos, retas e ortogonais. Dá para a gente trabalhar muito bem aí a plasticidade do aço para qualquer tipo, qualquer forma de estrutura. Falando então sobre alguns paradigmas que a gente tem até hoje sobre as estruturas de aço, e elas acabam impedindo aí uma correta análise e entendimento do sistema. A primeira é que a estrutura de aço é cara. Essa frase, ela está incorreta, porque a gente tem que pensar que o material aço, ele é caro, se comparado, por exemplo, com o concreto, como a gente conhece e utiliza tanto aí nas nossas construções. Mas para que a gente afirme que uma estrutura de aço é cara, a gente tem que levar em consideração todos os aspectos construtivos da edificação ou do sistema construtivo ou do sistema estrutural que a gente vai estar optando, vai estar executando. Questão do aço enferrujar. Ele enferruja se você não trata ele corretamente. Existem hoje diversas formas de você proteger uma estrutura de aço, para que você não tenha nenhum tipo aí de patologia. Questão das interfaces, como é que eu combino o aço com alvenaria, como é que eu combino o aço com concreto, como é que eu combino o aço com madeira. A gente já tem muito material aqui no Brasil, inclusive eu cito o CBCA, interessante para vocês aí, você comentou, do concurso do CBCA. O CBCA, se vocês se cadastrarem no site, vocês vão ter acesso aí a uma série de apostilas, um material extremamente rico e completo, justamente para que a gente possa trabalhar com estruturas de aço. Muito do que o CBCA publica, você não vai encontrar nas bibliografias clássicas que a gente tem, que está relacionado muito com o sistema construtivo, com o mercado, com os materiais que a gente encontra comercialmente. E por fim, a questão da proteção contra incêndio. Existem normas brasileiras para que você possa dimensionar, para que você possa proteger uma estrutura em situação de incêndio. E, obviamente, o sistema apresenta algumas vantagens sobre outros sistemas construtivos. Vou citar algumas aqui. Liberdade no projeto de arquitetura. Essas próprias imagens deixam isso aí de forma bem clara. Questão da área útil, como a gente geralmente trabalha com peças mais esbeltas, você consegue aí uma otimização e um aproveitamento maior do seu espaço. Questão de flexibilidade, sem dúvida, o material é muito mais dinâmico para que você possa realizar uma reforma, uma ampliação diferente aí de sistemas convencionais. Questão da compatibilidade com outros materiais, o aço ele é perfeitamente compatível, principalmente quando a gente pensa no aço com concreto, o aço com vidro. O aço com vidro ele trabalha de forma muito positiva, muito interessante você mesclar os dois materiais. Questão do prazo de execução, como a gente está trabalhando com uma estrutura industrializada, você acaba desenvolvendo em paralelo os trabalhos de fabricação, montagem, as próprias outras fases de execução da sua construção, elas podem ser levadas em paralelo com algumas dessas etapas. Quando a gente parte para uma construção industrializada, a gente obviamente reduz o desperdício, que ainda é muito comum das nossas construções. Por a gente trabalhar com material mais resistente, consequentemente, peças menores, a gente tem um alívio de carga nas fundações. E quando você tem uma estrutura industrializada, obviamente você consegue ter um controle maior aí da qualidade. Porém,
ainda não dá para a gente responder se vale a pena construir em aço ou construir em concreto. A ideia aqui não é competir aço com concreto ou aço com qualquer outro tipo de material, mas realmente mostrar que para que a gente possa fazer uma análise clara e criteriosa, a gente tem que analisar os materiais como um todo. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, quando eu comentei sobre as primeiras obras construídas em aço, eu vou falar da construção mista de aço e concreto, que muita gente ainda acha que é novidade. Ela data, o início dela data por volta de 1877, e a partir da patente e da invenção dos conectores de cisalhamento em 1903, acabou tendo um aumento de forma exponencial. Qual que é a vantagem de você trabalhar ou de você optar por uma construção mista de aço e concreto? Você vai associar os materiais, o aço e o concreto. Essa imagem mostra um pilar e uma viga mista de aço e concreto. Não é um pilar de aço, não é um pilar de concreto, não é uma viga de aço e não é somente uma laje de concreto. É a junção dos sistemas e é um conceito de uma construção semi-industrializada. A gente industrializa os perfis de aço e trabalha com concreto, nesse caso, moldado em loco. Você acaba tirando partido também da sequência e da forma construtiva de ambos os materiais. Alguns exemplos de edifícios aí executados com estrutura mista de aço e concreto. Ainda não é uma estrutura híbrida, é uma estrutura do tipo mista. Tá? Ao redor do mundo, vários outros edifícios aí, inclusive de grandes proporções. No Brasil, em relação à estrutura mista, as primeiras obras datam aí de 1957, 1959, 1963, de uma forma muito pouco expressiva, infelizmente. Enquanto lá em 1877 já estavam trabalhando fora daqui com a construção mista em concreto e aço em concreto, aqui no Brasil, infelizmente, muitos anos depois a gente começou a utilizar esse tipo de sistema. Algumas obras um pouco mais próximas da atualidade com estrutura mista de aço e concreto. A gente tem, por exemplo, um pilar misto parcialmente revestido, com travamentamentos de aço, vigas e lajes mistas. Aqui a gente tem a concretagem dos pilares andando em paralelo com a montagem, concretagem das lajes e o restante da estrutura. E o edifício aqui em fase final de construção. Esse aqui é o edifício do centro em São Paulo. E para que a gente possa entender esses elementos mistos, eu separei aqui uma classificação que é muito comum, apresentada aí pelas normas brasileiras e pelas normas também estrangeiras. A gente tem o pilar misto, a gente tem a viga mista, a gente tem a laje mista e a gente tem também as ligações mistas. O que é a ideia? Quando você unifica o concreto e o aço trabalhando em um mesmo elemento estrutural, interagindo eles de forma mecânica, você tem um elemento misto de aço e concreto. E não somente um pilar de aço, que é uma seção I, um vergalhão na armadura longitudinal, aqui os estribos, e o concreto trabalhando de forma isolada. O conjunto dos materiais, tanto o aço do perfil estrutural, quanto o aço dos vergalhões e o concreto, eles vão trabalhar em um elemento único, que nesse caso é o quê? É um pilar. A viga mista, mesmo processo, está interagindo com a laje, a forma está interagindo com o concreto, e na ligação você tem também diferentes tipos aí de material, o aço e o concreto. Aqui, novamente, um exemplo mostrando o pilar misto, antes da concretagem, a viga e a laje mista, diagonais de contraventamento, também com a presença do concreto, e por aí vai. Em relação aos pilares mistos,
Se eu for pegar a definição apresentada pela nossa BNT, a gente tem 4 tipos que são aí abordados. O totalmente revestido de concreto, o parcialmente revestido de concreto, o pilar retangular preenchido com concreto que pode ter ou não as armaduras, e um pilar tubular circular preenchido com concreto que pode ter também armadura ou não. Existem outras tipologias dos pilares mistos, mas eles são abordados em normas estrangeiras. Aqui um outro exemplo, um pilar misto totalmente revestido de concreto, onde a gente costuma executar em fases. Por exemplo, esse pilar foi concretado até esse ponto, depois um outro segmento, a gente deixa por último a ligação aqui com a viga. Nesse caso, eu tenho um pilar misto parcialmente revestido, aquele exemplo do New Century que eu comentei anteriormente, diferente do totalmente revestido, onde o perfil fica totalmente envolvido, aí, como o próprio nome diz, pelo concreto. Algumas outras imagens aí para ilustrar os vários tipos de pilares. Bom, e como engenheiro gosta de fazer conta, né? Vou apresentar para vocês aí, numericamente, o que seria a diferença entre um pilar misto parcialmente revestido, um pilar de aço isolado e um pilar de concreto armado. Esse aqui foi um estudo apresentado pelo Queiroz e Prestes em um congresso internacional da construção metálica, e parte do seguinte princípio: a gente tem um comprimento de flambagem de 4 metros, um aço com limite de escoamento de 300 MPa para o perfil estrutural, concreto de 25 MPa e um pilar misto com uma armadura construtiva, ou seja, não é uma armadura longitudinal muito expressiva, uma armadura mínima, diferente dessa armadura que foi colocada no pilar de concreto armado, que já tem uma densidade muito maior. Para efeito comparativo, foi fixado a largura de 35 centímetros para todas as seções. E como que a gente entende a diferença de pilar misto parcialmente para o pilar de aço isolado para o pilar de concreto armado? Como a gente fixou as medidas externas, a gente tem uma resistência para o pilar misto parcialmente revestido de concreto, que é muito próxima da resistência à compressão do pilar de aço e muito maior do que a resistência à compressão do pilar de concreto, que foi dimensionado com uma taxa de aço máxima permitida aí pela NBR 6118. O que a gente conclui analisando até essa linha? Se eu optar pela construção em concreto armado, eu vou ter que trabalhar ou com um FCK maior ou com uma dimensão da seção transversal maior. Na prática, isso não tem uma influência muito grande nas edificações, porque quando a gente trabalha com estrutura de aço, estrutura de concreto para grandes edifícios, a modulação geralmente tem uma distância maior entre os pilares, mas de qualquer forma, optando pelo pilar de concreto armado, obrigatoriamente você teria que trabalhar com uma seção maior. Essa questão que implica mais na tomada de decisão entre o pilar misto parcialmente revestido e o pilar de aço isolado. Pelo seguinte, aqui eu tenho uma mesa com 16 milímetros, aqui eu tenho uma mesa com 25. Aqui eu tenho uma alma com 8, aqui eu tenho uma alma com 12,5. Ou seja, eu gasto muito mais aço por metro nessa solução do que nessa, embora externamente eu tenha a mesma medida. Se eu pegar em conta do pilar misto parcialmente revestido de concreto e comparar o quanto eu gasto a mais de aço no pilar isolado, eu tenho esse valor de 55%. Ou seja, aí sim eu posso afirmar que a estrutura de aço face a uma estrutura mista de aço e concreto, ela é muito mais cara. Por quê? Eu vou gastar 55% a mais de aço, sendo que, colocando um concreto entre mesa e alma, como armadura mínima,
Embora eu vou gastar com forma, vou gastar com mão de obra, eu vou economizar com pintura, eu vou aumentar a resistência, diminuir o consumo de aço e vou aumentar também a proteção do pilar ou até a resistência dele em situação de incêndio. A hora que a gente põe no papel a questão do custo, ele obviamente vai ficar um pouco menor do que os 55%, mas eu arriscaria dizer que ele não vai passar dos 45% a 50% mais caro do que o pilar misto parcialmente revestido de concreto. Então, nesse caso, a gente toma a decisão de trabalhar com o concreto, favorecendo o uso do perfil de aço estrutural. Eu costumo dizer que o concreto ele não pode ser visto como um concorrente do aço, e sim como um aliado aí nas construções que a gente geralmente projeta. Em relação às vigas mistas, a gente vai conseguir provocar e promover uma interação entre o concreto e elas através dos conectores de cisalhamento. Podem ser em perfis do tipo U, podem ser os stud bolts, que são os conectores de cisalhamento, largamente utilizados até hoje e que foram patenteados lá em 1903, mais de 100 anos aí de utilização. Aqui um exemplo, um desenho esquemático mostrando uma laje em steel deck, vou falar um pouquinho sobre ela. Isso daqui é uma obra que eu projetei, o shopping, um edifício garagem para o shopping Taboão, aí próximo a São Paulo. A gente tem pilares de concreto pré-moldado, vigas mistas e lajes mistas, ou seja, uma solução também aí muito interessante. Em relação às lajes, o tipo mais comum utilizado aqui no Brasil é a laje com forma de aço trapezoidal, onde a gente tem moças que vão fazer a transferência do cisalhamento longitudinal entre o aço e o concreto, e após a cura do concreto, vão promover o trabalho em conjunto do aço da forma com o concreto aí da laje. Isso aqui é um processo de aplicação de pinos, né, os stud bolts, aqui nas vigas, onde a solda, onde a ligação é feita por eletrofusão. E aqui, novamente, um desenho esquemático para a gente entender o tipo de sistema. Aqui uma imagem mostrando uma construção de um edifício antes, obviamente, da instalação das malhas, das telas soldadas, e antes também do lançamento do concreto. Dá para se trabalhar com steel deck também em outras estruturas, diferente aí somente do caso de edifícios, tá? Isso aqui foi uma passarela que eu projetei em Paulínia. A gente optou por trabalhar com steel deck. A gente tem também as ligações do tipo mistas. Nesse caso, o que é a ideia? Eu vou interagir concreto, geralmente na laje, com vergalhões que são colocados na laje, muitas vezes com a função de transmitir os esforços, de combater momentos negativos, malha antifissuração que vão estar presentes aí nas lajes, e eu posso utilizar também esses elementos participando aí da resistência e da rigidez da ligação. Tem vários tipos de ligações mistas aí de aço concreto, a gente tem que buscar, obviamente, uma que melhor se adapte ao nosso projeto. Isso aqui é um exemplo de modelagem numérica, onde a gente tem parafuso, chapa, perfil, vergalhão, conector de cisalhamento e, posteriormente, também o concreto. E aí? Será que dá para a gente responder a pergunta se é melhor construir em aço ou construir em concreto? Eu diria que ainda não, porque a gente tem que passar também a olhar as estruturas que a gente chama de híbridas de aço e concreto. Isso aqui é um modelo obtido através do Revit, que mostra tubulões, concreto armado, né, moldados em loco,
um núcleo rígido para caixa de escadas e elevadores em concreto armado moldado em loco, pilares e vigas mistas. Nesse caso, a gente projetou pilares mistos totalmente revestidos de concreto, lajes mistas do tipo steel deck, e a ideia era subir com o restante da estrutura em alvenaria estrutural. Esse projeto ele não foi executado, mas recentemente eu projetei um edifício menor exatamente com esse conceito. Porém, ao invés da laje steel deck, a gente trabalhou com uma laje painel treliçado e a estrutura principal do edifício em alvenaria estrutural. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre estrutura híbrida e mista, existe uma publicação muito bacana aí, brasileira, do Luiz Andrade, que mostra diversos edifícios aí projetados no Brasil. Um exemplo bem interessante de uma estrutura híbrida. A gente tem uma laje do tipo alveolar, protendida. A gente tem a viga de aço com conectores de cisalhamento, onde depois que o concreto da capa cura e preenche, obviamente, essas nervuras, eu passo a ter uma viga mista de aço e concreto. Eu tenho armações aqui que são colocadas para impedir fissuração e também algumas armaduras de costura específicas para combater cisalhamento longitudinal que a gente tem entre o perfil de aço e a laje de concreto. Nesse caso, seria um exemplo bem interessante aí de uma estrutura híbrida, mesclando diversos tipos aí de materiais. Aqui alguns exemplos. Obras que eu projetei utilizando estruturas híbridas. Nesse caso foi um hangar, pilar de concreto pré-moldado, estrutura de aço para cobertura, telha de aço, terças em perfil Z. Nesse caso, considerando a continuidade entre as terças, é um sistema de cobertura específico que é calculado com esse objetivo. Sistema de fechamento lateral em telha. Nesse caso, eu projetei a metálica, mas a outra empresa, teve uma outra empresa que projetou a estrutura de concreto pré-moldado, as lajes e as vigas de piso eram alveolares. Então, a gente busca o que quando projeta uma edificação? Tirar o melhor partido dos materiais para que a gente possa ter um sistema como um todo, obviamente, economicamente viável e interessante aí do ponto de vista também estrutural. Esse aqui foi um outro hangar do mesmo aeroporto lá de Sorocaba, umas dimensões um pouco maiores. Aqui a gente até pediu essa foto que foi feita na empresa que fabricou o pilar de concreto pré-moldado, mostrando aí o detalhe de ligação específica do banzo inferior das tesouras com os pilares aí de concreto. A hora que a gente olha a obra de longe, não dá para ter ideia da dimensão, mas esse chumbador aqui com esses olhares, ele estava nesse ponto aqui, fazendo a ligação com a tesoura aí de uma das naves. Que dá para ter ideia da dimensão também. Isso daqui eram as vigas de travamento que foram colocadas entre as tesouras para participar do sistema de contraventamento horizontal da cobertura. Aqui um outro caso, uma estrutura de aço para um cinema, sistema de fechamento em bloco cical e também concreto armado nas vigas e nas cintas, e uma estrutura metálica interna aí, que também participa do sistema estrutural, do sistema de estabilização horizontal e vertical aí do edifício. O Bruno fez uma pergunta, deixa eu ver aqui. Com sua experiência, o que você teria a dizer sobre a diferença do consumo de materiais e da eficiência executiva entre construções mistas escoradas e não escoradas? Ô Bruno, quando você tem o fator tempo de forma
muito latente na tua tomada de decisão, a construção não escorada, ela passa a ser mais interessante. Eu opto, sempre que possível, por trabalhar com construção escorada, porque a economia que você consegue, por exemplo, escorando uma viga mista, uma viga de aço antes da cura, é muito grande se você trabalhar com a viga de aço isolada antes da cura do concreto e contar somente com a colaboração do concreto após aí a cura. Então eu sempre procuro mesclar a questão do escoramento. Hoje a gente tem escoramentos metálicos, a gente tem empresas que trabalham só com fornecimento de mão de obra e material para escoramento, e dá para você trabalhar aí de forma bem competitiva com construções escoradas, tá? Essa obra que eu comentei aqui do Shopping Taboão, ela não teve nenhum tipo de escoramento. E acho que dá para ver pela foto, mas todas as vigas receberam uma contraflecha antes da montagem. É um processo um pouco mais caro, não é qualquer empresa que tem equipamento para executar uma contraflecha em uma estrutura dessa. Então, nesse caso, é uma alternativa interessante a impossibilidade de você escorar a viga, tá? Executar a contraflecha. Mas se você perguntar para mim, eu prefiro, sempre que possível, a construção escorada, por questão de economia, tá? Não tem a ver com nenhuma tomada de decisão técnica, não. Aqui foi uma obra do metrô, pilar de concreto pré-moldado, estrutura metálica de cobertura, um telhado clássico aí em shed. Esse aqui foi um shopping que a gente projetou a metálica, shopping Estação Cuiabá. Aqui predominantemente a estrutura de concreto pré-moldado. O aço entrou aonde? Estrutura de cinema, esclarabóias, enfim, N tipos de estruturas auxiliares aí em empreendimento, sendo que a principal foi aí em concreto armado. Maria está perguntando se a contraflecha é com armadura passiva do concreto. Não, Maria, a contraflecha ela é dada na viga metálica. Então, através de um processo aí de calandragem da viga, a viga ela é deformada para que, quando você lança o concreto e, obviamente, solicita a viga, ela vai se deformar e vai chegar numa posição aí, de certa forma, quase que plana, tá? Mas ela não tem a ver com a armadura passiva aí do concreto, não. É um processo industrial, tá? Não vou dizer que é impossível você executar uma contraflecha em obra. Dá para executar em uma viga metálica, porém você vai ter que trabalhar com processo de aquecimento da viga, macaqueamento, extremamente complicado, tá? Complicado e ineficiente. Geralmente é feito dentro de uma indústria. Esse aqui foi um outro shopping também que a gente projetou parte da estrutura metálica. Shopping Parque Maia. O arquiteto projetou uma segunda pele aqui, um formato bem interessante no edifício, e a gente conseguiu resolver com uma estrutura do tipo metálico. Isso aqui prova que o aço ele consegue se adaptar e se adequar a várias formas aí plásticas propostas pela arquitetura. Esse aqui foi um aeroporto também, a gente projetou em Angola. A estrutura foi toda industrializada aqui no Brasil, transportada através de containers, e a montagem foi feita, obviamente, no local da obra. Aqui dá para ver um sistema de vigas em perfil soldado. Isso aqui não foi calandrado, isso aqui foi soldado. Além do que, a gente tinha vigas aí de grandes proporções, onde não tinha como trabalhar com perfis do tipo laminados. O Thiago está perguntando em relação à certificação verde
e a proposta de um prédio mais sustentável. É aquilo, Thiago, você vai trabalhar com material industrializado. Se a gente olhar para uma estrutura dessa, o que você tem de perda e desperdício do aço no local da obra? É zero, é nulo. Porque você não vai mandar uma peça maior de aço para a obra para que você corte e jogue fora um determinado pedaço da estrutura. Existem alguns ajustes que a gente faz em estruturas de aço, e aí se você tem essa sobra do material, você pode voltar e, de certa forma, reciclar o aço. O aço é 100% reciclável. Mas uma construção bem planejada, o desperdício do aço realmente é zero, tá? Pode considerar como zero. E aí acho que fica fácil, pessoal, começar a pensar se é melhor construir em aço ou melhor construir em concreto. Eu tenho a opinião que você tem que analisar obra a obra. No final da palestra eu vou mostrar um caso de um edifício que eu projetei, onde eu procurei trabalhar com todos esses materiais esses sistemas construtivos que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Falando um pouco então da construção em aço, a gente pode dividir ela nessas 5 grandes fases, onde projeto entra concepção, análise e dimensionamento e posteriormente detalhamento. A gente tem industrialização e montagem, que eu já comentei um pouco com vocês, depois utilização e manutenção. O que a gente tem que observar quando a gente projeta? Que esses itens são igualmente prioritários. E pensar também em questão de sustentabilidade, como o Thiago colocou em pauta aí na palestra. Fabiana está fazendo uma pergunta. Ô, Fabiana, muita gente pergunta sobre essa questão da concretagem do pilar misto na região de ligação com as vigas metálicas. Isso aí realmente é um gargalo, viu? Você monta rápido uma obra metálica, você concreta rápido o pilar, a hora que chega na ligação, a gente acaba realmente gastando um tempo maior. Geralmente ele é feito em 2 etapas mesmo, tá? É muito parecido com aquela foto que eu comentei, que eu apresentei no início da apresentação. Pois, se vocês quiserem, eu disponibilizo aqui, vocês vão ter acesso às imagens. O Thiago está perguntando, o aço verde, iniciativa sustentável na produção de aço. Ô, Thiago, eu não sei te responder se no procedimento de compra, como que isso daí está sendo avaliado, tá? O que eu te falo do ciclo que envolve projeto, industrialização e montagem? A gente desenvolve o projeto, no projeto você tem uma lista de material, dependendo da quantidade você compra direto da indústria ou você compra de um determinado fornecedor. Você vai comprar o quê? Perfil estrutural. Esse perfil ele vai para uma fábrica, onde a estrutura é industrializada e é transportado até a obra. Eu não sei te informar se no procedimento de compra isso daí está sendo avaliado. Até porque a gente, quando projeta ou quando parte para o processo aí de industrialização e montagem, você está adquirindo um perfil que é produzido por uma usina. Então, a indústria, como eu coloco aqui, ou a fábrica de estrutura metálica que vai industrializar uma estrutura, ela não vai produzir o aço, ela vai adquirir o aço aí de uma siderúrgica. Em relação às normas, eu cito essas três como as principais: NBR 8800, que aborda perfil laminado e soldado, a 14762 para perfis formados a frio e a 16239 para estruturas
de aço e também missas de aço e concreto com perfis tubulares. Falando sobre tipos de perfis, a gente tem uma gama muito grande aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo também. Perfil laminado, do tipo I, cantoneira, esse perfil laminado padrão americano, perfil laminado de aba paralela, aqui no Brasil produzido pela Gerdau, os tubos quadrados, retangulares, circulares, perfis aí do tipo soldados, seção I, chapa, telha, perfis formados a frio, enfim. Falta de opção a gente não tem aqui no Brasil para poder projetar uma estrutura em aço. Em relação ao projeto, muita gente acha que projeto é desenho, mas eu gosto muito dessa colocação da NBR 8800. O que é o projeto? É conjunto de especificação, cálculo, desenho de projeto de fabricação e montagem dos elementos de aço, desenho de forma, como a gente tem uma estrutura de concreto armado, forma e armação, referentes às partes do concreto. Então, olha só, a norma brasileira de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto, ela fala também sobre desenho de forma e armação. Por quê? Concreto, ele está presente em praticamente todas as construções, a não ser cobertura, plataforma industrial, mezanino, onde a gente trabalha basicamente com estruturas de aço, mas o concreto ele realmente está sempre presente. Em relação aos tipos de projeto, eu divido basicamente em 3 tipos. Projeto executivo unifilar, o executivo com ligações e o projeto de industrialização ou projeto de fabricação e montagem. No projeto executivo unifilar, a gente não se preocupa em detalhar as ligações. O foco é o quê? Apresentar o esquema estrutural e principalmente uma lista de material que proporcione você orçar e quantificar aquele determinado empreendimento. Aqui algumas elevações, o desenho está pequeno, mas se eu aproximar aqui, eu acho que ele vai... Até que ficou claro na apresentação. Aqui é um PDF, é uma imagem que eu tirei a partir de um PDF, então ela fica um pouquinho distorcida. Mas em um projeto básico, em um projeto executivo unifilar ou em um projeto básico, a gente não se preocupa com o detalhe das ligações. A gente vai se preocupar em identificar os tipos de perfis e, conforme eu comentei, apresentar aí uma lista de material. Já o projeto executivo com ligações, ele é o quê? É o projeto executivo unifilar, onde eu vou, além da lista de material, adicionar também os detalhes executivos das ligações, não são os detalhes de fabricação e montagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma emenda com cobrejunta, onde eu vou apresentar parafuso, tipo de chapa, as dimensões dos elementos, as folgas, distância entre furo, furo e borda, enfim. É um detalhe que foi, obviamente, calculado e está representado aí no projeto. Já o projeto de fabricação e montagem, ele é um projeto mais complexo, onde eu tenho que realmente identificar todos os elementos, gerar croquis, gerar listagem, os arquivos que a gente usa para, quando você tem uma fábrica automatizada, poder desenvolver de forma automatizada o processo de industrialização. Aqui eu tenho os detalhes de montagem de cada um dos trechos da nossa estrutura. Então, é diferente daquele detalhe com aquela emenda de cobrejunta básica que eu apresentei no projeto executivo. Aqui eu realmente vou a fundo no detalhamento, tanto para industrialização quanto para montagem. Por exemplo, o detalhe de uma viga. Eu tenho que apresentar todos os furos, diâmetro de furo, distância entre furo,
recortes que eventualmente eu posso ter na estrutura, posição de ligação das peças para poder executar solda em fábrica, enfim, pequeno exemplo aqui, tá? Enquanto eu gasto muitas vezes 1 a 1, como está aqui, para fazer o desenho de 2 vigas e uma chapa, em um projeto aí executivo unifilar ou um projeto executivo com ligações, em um formato A1 eu represento uma planta de cobertura, várias elevações, enfim. É um projeto, obviamente, que tem um custo mais elevado, e é um projeto que, obviamente, é muito mais trabalhoso. Vou ver as perguntas aqui. Caroline está perguntando qual o melhor software para projeto de estrutura metálica. Não sei te responder, Caroline. É muito difícil responder essa pergunta. Que é o seguinte, eu posso te responder qual que é o melhor software para mim em um determinado momento, em um determinado projeto. Tá? O Rafael está perguntando quais os softwares mais utilizados. Eu vou responder as duas perguntas comentando sobre os principais que tem aqui no mercado, tá? Eu, particularmente, gosto muito do STRAP para análise e dimensionamento de estrutura de barro. Eu trabalho com STRAP há vários anos. Então, esse seria um software para análise e dimensionamento. Mas tem outros. Você tem aí o CPCAD Metálicas, você tem o Robot, você tem, inclusive, o TQS, que já está com algumas opções aí de dimensionamento de estruturas metálicas, embora o foco não são essas obras que eu estou apresentando aqui, que muitas vezes são estruturas especiais. Você tem o EBERI, que contempla também alguns tipos de perfis metálicos. A gente tem os programas da Stable, que são programas nacionais muito bons aí também para análise de dimensionamento, tem o SAP, enfim, CIA, tem N softwares aí para projeto de estrutura metálica. Que eu uso, que eu me adaptei muito bem, foi o STRAP. Dimensionamento e detalhamento de montagem, pergunta do Rafael. O Rafael, só ajustando um pouco a sua pergunta, seria para detalhamento, desenho de detalhamento e montagem de estrutura, porque dimensionamento com detalhamento ele já começa a de certa forma separar um pouquinho aí os programas, tá? Dimensionamento de ligações, eu gosto muito de um programa da Stable, o MCalc League. A Stable é uma empresa lá do Sul. Para projeto de fabricação e montagem, tem o Tecnometal, que é muito bom, tem o Tecla, que é um dos mais famosos que a gente tem aí, tem o Advanced Steel, que é muito bom, enfim, tem vários programas específicos aí para isso. Tem os programas da Stable também para detalhamento. Deixa eu ver a pergunta aqui do Paulo. Ligação do pilar misto com a fundação. Ô Paulo, eu vou te mostrar um detalhe na sequência da apresentação, tá? O estudo de caso que eu fiz aqui do edifício da NC, eu consigo te mostrar um detalhe específico desse, tá bem? Eu acho que até essa prancha mostra. Isso aqui é um desenho de fabricação de um pilar misto totalmente revestido, onde aqui eu tenho a placa de base com os chumbadores, mas esse desenho vai apresentar só a parte do pilar metálico, ele não tem o detalhe da estrutura mista, tá bem? Bom, pessoal, eu comecei a falar sobre projeto, e eu entendo que qualquer tipo de projeto pode ser dividido hoje entre o processo de projeto tradicional e o projeto BIM com engenharia simultânea, tá? Eu já procurei abandonar um pouco esse processo tradicional, já tem alguns anos,
E hoje eu foco muito nos projetos que eu desenvolvo e dou preferência para trabalhar aí com o conceito BIM. Eu não vou me aprofundar aqui no BIM, é mais uma pincelada mesmo, tá? De acordo com a BNT, o BIM é a modelagem da informação na construção, ou seja, o conjunto de informações aí geradas durante todo o ciclo de vida de um edifício. Novamente, a gente acha que o BIM é novidade, mas não é. O conceito, ele teve origem nos anos 70. E a primeira aplicação, pelo menos que eu pesquisei e consegui encontrar, foi o ArchiCAD de 1987. A ideia do BIM é como se fosse a simulação do mundo real. Não é um processo de montagem, não é um processo de desenho. Você está simulando o comportamento da estrutura após a sua execução, através aí de diversos conceitos, utilizando diversas ferramentas computacionais. Tá? Aqui, algumas ineficiências que a gente vê no processo de projeto tradicional. A principal delas, o foco é geração de documentação final. Você foca em desenho, você foca em memorial, sendo que a ideia seria você focar na simulação. E, consequentemente, a documentação ela fica vinculada aí ao modelo. Para que a gente aplique o BIM, a gente precisa o quê? Colaboração, interoperabilidade entre os diversos softwares que a gente tem aí no mercado e também parametrização. Eu trabalho muito com o Revit, gosto muito do Revit. Alguns exemplos que eu desenvolvi aqui em relação a famílias que eu utilizo, que eu apresento nesse trabalho, eles foram feitos aí para o Revit. É interessante que a gente utiliza a tecnologia CAD justamente para automatizar os processos que a gente tem na fase de projeto. Vou chamar a atenção aqui de um template que é disponibilizado aí pela Gerdau, de livre distribuição. A Gerdau chamou de biblioteca BIM. É interessante que você tem acesso a famílias, ao template, de forma gratuita, tá? Eu fui responsável pelo desenvolvimento desse material para a Gerdau há uns anos atrás. É interessante que você tenha aí uma possibilidade de automatizar os seus projetos. Aqui alguns exemplos, tá? Tipo de ligação entre pilar de aço e elemento de concreto. Eu vou chegar lá, Roberto, no teu caso do pilar misto, da ligação da placa de base de chumbadores. Esse aqui é um edifício que eu projetei em Itu, que eu estou trazendo ele aqui para apresentação. Que ele envolve desde a fase de projeto, industrialização e montagem. Vou avançando um pouco aqui nos slides. A gente tem aqui um modelo que foi desenvolvido em Revit para justamente nos possibilitar as diversas fases de análise, projeto, desenho, enfim, dos elementos. Eu tenho aqui caixa de escadas e elevadores em concreto armado moldado em loco. A estrutura composta por pilares mistos totalmente revestidos de concreto. As diagonais mistas parcialmente revestidas de concreto. A gente trabalhou com viga mista e laje painel treliçado nos subsolos. Steel deck nos pavimentos tipo. Foi feito um sistema de contenção lateral com estacas metálicas em um trecho e com concreto armado moldado em loco em outro. A fundação composta por sapatas, vou avançando um pouquinho aí nas imagens. Isso aqui foi um estudo relacionado com a sequência construtiva da edificação. Aqui a gente tem a cravação dos perfis metálicos,
Aqui eu já tenho a concretagem e retirada das formas das sapatas. E aqui, Roberto, você me perguntou do pilar misto, é que a foto não está legal. Mas aqui a gente tem a transição entre o pilar misto totalmente revestido de concreto e uma sapata. A gente deixa os arranques, a gente tem os chumbadores aqui dentro, não está dando para enxergar. Então o pilar metálico, ele desce entre esses vergalhões, ele é parafusado aqui nesse pescoço de concreto que está acima da sapata, e depois você vem e executa a concretagem do pilar do tipo misto. Deixa eu avançar aqui e ver se eu tenho alguma foto. Aqui, ó. Essa imagem mostra aqui a placa de base com os furos para que a gente possa encaixar nos chumbadores que estão lá naquela sapata. E nesse caso aqui, como o pilar misto foi parcialmente, não, esse aqui foi totalmente revestido, a gente trabalhou com os vergalhões soldados aqui na placa. Foi uma outra solução também. Esse modelo 3D não é desse pilar, tá? Foi de um outro. Opa, construí na obra. Aqui mostrando o processo de industrialização e solda de um dos nós da ligação. Foi uma ligação mista, porque ela tem também elementos, os vergalhões eles foram soldados aí nas chapas, em fábrica. Aqui mostra as fases de concretagem, que foi extremamente trabalhoso concretar esse nó. Aqui já é o processo de expedição. Algumas imagens mostrando também as ligações. Esse aqui foi um desenho de montagem, mostrando a posição dos chumbadores no núcleo rígido. Estou vendo as perguntas aqui. Isabela está perguntando do tempo de execução. Ô, Isabela, uma estrutura mista, ela é mais demorada do que uma estrutura de aço e mais rápida do que uma estrutura em concreto armado convencional, tá? É aí que você equaliza a questão do custo, se vale a pena ou não, tá? Mas está ligado a N variáveis, não dá para tomar decisão só em relação ao prazo, não. O Bruno está comentando das inviáveis tintas intumescentes. Realmente, Bruno, custo de tinta intumescente é alto, tá? Eu sempre que projeto procuro evitar a utilização de tinta intumescente. Quando a gente trabalha com a estrutura não aparente, a gente usa sim a argamassa projetada. Ela tem, obviamente, um custo menor, além do que você não precisa pintar o perfil de traço. E você tem uma alternativa que chama de drywall, tá? O custo delas está caindo bastante. Eu consegui viabilizar uma obra que eu projetei, onde eu protegi as vigas utilizando as chapas do tipo rosa. O Gug está perguntando, boa noite, costuma projetar aproximadamente quantas obras anualmente? Olha, hoje caiu muito, sabe? Infelizmente, a crise que a gente está passando, o volume caiu bastante. Mas o nosso ápice aqui foi 2014. 2014, eu não lembro a quantidade de obras que a gente projetou, mas a gente terminou o ano com, acho que umas 14 mil toneladas de estrutura projetada, acho que uns 2.000 e poucos formatos A1 emitido. Foi um volume, assim, extremamente grande. Mas hoje realmente caiu para todo mundo, né? Por exemplo,
os grandes empreendimentos, shoppings, eles estão, de certa forma, bem mais lentos em relação à execução. Bom, e também, isso aí que eu comentei, eu não fiz nada sozinho. Não tem como você projetar, igual esse exemplo que eu dei de 800 contratos que a gente tem aí, que eu fui responsável, tive, logicamente, obviamente, com uma equipe trabalhando comigo, tá? Outros engenheiros, projetistas, desenhistas, revisores, enfim, você tem toda uma equipe, uma estrutura de trabalho. Eu fui o responsável técnico pelo cálculo e projeto de todas elas, tá? Mas, obviamente, não fiz isso tudo sozinho. Mas isso foi ao longo aí também de quase 20 anos. Tá? O Giovanni está perguntando, indicador para estudo de viabilidade econômica entre construção metálica, mista, estrutura de concreto, referente à otimização de custos. Giovanni, tem um material bem interessante do CBCA, sobre viabilidade econômica. Tá? Agora, o indicador, sabe qual que é? É você pegar o projeto, fazer uma estimativa e até um levantamento prévio em concreto, em aço, estrutura mista, colocar aí na balança e chegar no valor final, tá? Porque cada obra tem a sua particularidade, é difícil a gente comparar uma estrutura com a outra, né? E avançando aqui nas imagens, aí eu venho mostrando sequência de montagem, alguns detalhes aí de ligação, o núcleo rígido, composto aí por concreto armado com as formas trepantes, avançando aí junto com a montagem da estrutura, a ligação dos perfis de aço com as paredes de contenção, aqui a laje painel treliçado que eu comentei com vocês, com as vigas de aço. Esse tipo de laje foi escorada, tá? Você tem um consumo muito menor de vigas de aço. Escorando a laje, você tem, consequentemente, escorando a laje e a viga, também uma economia de aço. Eu gosto muito desse tipo de sistema, tá? Realmente, acho que vale bem a pena utilizar. Porém, nos pavimentos tipo em diante, a gente optou na época pelo steel deck. E algumas aqui mostrando a montagem, sequência de execução do edifício, a concretagem das diagonais mistas. Isso aqui deu um trabalho fenomenal. Foi nesse ponto que a gente fez a transição dos pilares mistos, eram, se não me engano, 16 pilares, a gente convergiu para somente 8. Então, não teve viga de transição, mas tiveram essas diagonais aqui de transição para a fundação. Sistema de fechamento com placa externa cimentícia, placa interna drywall, manta de isolamento, ou seja, não teve tijolo, não teve bloco, não teve nada, foi realmente uma construção aí com um grau maior de industrialização. E as imagens finais aí do edifício e do empreendimento. Quem que perguntou mesmo sobre tinta intumescente? O Bruno. Ô Bruno, esse projeto aqui foi o seguinte, o projeto original que não foi nosso, então não eram pilares mistos. Aí eu tomei a decisão, quando fui contratado, propus ao arquiteto, aos responsáveis aí pelo empreendimento, em trabalhar com o pilar misto de aço e concreto. Na verdade, teve um segundo projetista que havia proposto, e realmente foi uma solução interessante. Eu fui a terceira empresa contratada para executar esse projeto. A fundação já estava em execução. E a gente seguiu com a tomada de decisão dos pilares mistos. O meu mestrado foi em pilar misto de aço e concreto, é uma solução que eu acredito bastante aí na execução.
Enfim, o que a gente conseguiu economizar de aço, trabalhando com a estrutura mista, que a gente conseguiu economizar com pintura intumescente, reverteu para o investidor uma economia de mais de R$1 milhão na época, colocando literalmente no papel, justamente por você procurar trabalhar com a presença do concreto junto com a estrutura de aço. Esse edifício foi montado aqui por 6 funcionários, obviamente usando equipamento mecânico, grua e etc. Então eu acredito muito que esse tipo de construção ele tem que ser realmente avaliado para todo e qualquer tipo de empreendimento e não ficar com essa queda de braço boba que eu vejo aí entre projetistas de concreto e projetistas de aço. Eu acho que a gente tem que realmente unir as forças aí e procurar pensar no empreendimento como um todo. Tá bem? Bom, é isso, pessoal. Obrigado a todos aí pela presença, pela participação. Se for alguma dúvida aí, está o meu contato, meu telefone, o e-mail da minha empresa, tem o site está um pouquinho desatualizado, mas tem algumas informações aí sobre o que a gente vem desenvolvendo aí. Excelente. Gostaria de perguntar se tem mais alguém que tem alguma dúvida, que ainda queria perguntar. Eu vi que teve uma pergunta aqui, Flávio, a do Carlos. Ele perguntou, boa noite, Flávio. As estruturas híbridas apresentam menos patologias do que as estruturas em concreto armado? Essa eu pulei. Desculpa, Carlos. Carlos, uma estrutura bem projetada e bem executada, ela não tem que apresentar patologia, tá? Então, se você projeta e executa uma estrutura híbrida e não tem atenção, por exemplo, vou pegar um caso específico aqui, num detalhe de ligação de um pilar com uma viga, de uma parede em steel frame com uma viga, de uma parede com um pilar, você vai ter algum tipo de patologia, tá? Só que você vai ter essa patologia também se você executar a estrutura em concreto armado convencional, em uma alvenaria convencional, enfim. A gente tem que realmente parar de comparar a questão de patologia e procurar se preocupar mais com projetar corretamente, executar corretamente, para que a gente não tenha esse tipo de problema, tá? Obviamente, se você parte para uma construção industrializada, que é algo que nem todo mundo domina, e não tem um cuidado específico nesses pontos críticos, aí sim você vai ter problema de patologia. Mas a gente vê muito hoje em construções convencionais, onde você não tem uma atenção também especial em relação à deformação, compatibilidade dessas deformações, e as estruturas acabam realmente apresentando problema também, tá? Excelente. Tem mais uma pergunta do Ângelo. Quais bibliografias o senhor indica para quem quer se especializar em construções em aço e mista? Tem muito material aí técnico, tá? Existe um livro do professor Facuri, um dos últimos livros que foi lançado aqui no Brasil, sobre estruturas de aço e mistas de aço concreto, material assim excelente, fantástico. E eu recomendaria o material do CBCA, tá? Vocês se cadastrarem no site, vocês vão ter acesso a todos os manuais da construção em aço, tem a parte de estrutura mista, tem a parte de ligações, de forma totalmente gratuita, tá? Vocês conseguem baixar lá mais de 20 manuais. E os próprios manuais vão fazendo referência a outras bibliografias também, tá? Tem os livros do Udoni, tem muito material bacana aqui no mercado. O Rubens está fazendo uma pergunta. Isso. A do Rubens, né? O Rubens, é muito interessante hoje você utilizar o núcleo rígido para o sistema de contraventamento da estrutura, tá? Cada vez mais
a gente vem utilizando ele em estruturas híbridas e mistas. E ele pode também ser utilizado em edifícios aí de concreto armado. Ele atende bem a qualquer uma das duas. Tá? Excelente. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Não acredito que tá ok. Então. Finalizou? Beleza, Vinícius. Valeu, pessoal. Queria agradecer você pela disponibilidade, por ter aceitado aí o nosso convite, de estar aqui disponibilizando umas horinhas aí do seu tempo, ter preparado esse material para apresentar para a gente, material excelente. Acredito que a palestra aí todos gostaram e serviu muito para enriquecer o pessoal aí em conhecimento. Gostaria também de agradecer alguns professores que estão com a gente, o professor Rafael, o nosso o professor coordenador do núcleo, né? Mike Miller, inclusive, que vai abrir um espaço para ele também, está fazendo um agradecimento. Bacana. Valeu, gente. Professor Flávio Gaia, boa noite. Boa noite. Quem vos fala aqui é o professor Mike Miller, eu sou coordenador aí, como o Vinícius acabou de dizer, né? Coordenador do núcleo, do NEST. Estou na coordenação desse núcleo de estudos aí desde o início, né? Ajudei na fundação do núcleo. E esses meninos têm trabalhado bastante aí, estudado bastante, e o núcleo vem crescendo a cada dia, né, com a força deles. Bacana, muito bom. Parabéns para a turma aí. Obrigado, viu? Em nome da Universidade Federal de Lavras, em nome do NEST, eu agradeço muito a sua disponibilidade, né, poder estar dedicando esse tempo seu aí para passar para esses meninos aí um conhecimento tão bacana, né, como o senhor tem aí na área de estruturas metálicas, e gostaria de agradecer bastante e contar, né, no futuro próximo aí, a hora que passar essa pandemia, né, que a gente estiver novamente em contato com todos, gostaríamos muito de contar com a sua presença aqui na universidade, né, vamos sim. Que a gente possa se conhecer aí pessoalmente, né, tá bom? Maravilha, o contato está aberto aí. A universidade vai estar sempre aberta aqui para você também, tá bom? Para o que precisar. Obrigadão. Muito obrigado pela presença aí. Valeu, um grande abraço aí. Tchau, tchau. Um abração. Com certeza, a gente vai estar ansioso aí para essa volta aí e poder ter a sua presença ali na universidade com a gente. Bom, queria só passar mais uns recados finais aí, para a gente poder estar encerrando. Novamente, fiquem atentos lá no nosso Instagram, vai estar na projeção aí na tela para vocês, o nosso @. Sigam lá para vocês poderem ficar atentos tanto para o link da reunião da próxima quinta-feira, certo? Semana que vem, próximo tema, a gente vai estar lançando amanhã a arte e o link de inscrição certinho. Então fiquem atentos para vocês não perderem mais essa oportunidade. Sigam a gente lá no Instagram, como eu havia falado, para vocês adquirirem conteúdo. No YouTube também. A gente vai estar disponibilizando essa palestra no YouTube, caso vocês queiram acessar aí futuramente. E os sorteios, a gente vai estar disponibilizando também uma arte para vocês poderem participar dos sorteios. Bom, agradeço aos nossos patrocinadores, agradeço aos professores, agradeço ao Flávio, como já havia falado. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui nesse momento com a gente. E espero todos vocês aí na nossa próxima palestra. E muito obrigado.